Você já imaginou ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, levado para um país estranho, sofrer falsas acusações, passar anos preso e ainda assim, no auge do poder, salvar sua família da fome? Essa é a história de José, o sonhador que experimentou humilhação e glória menos, e nos mostra que Deus tece propósitos, mesmo nos momentos mais escuros. José nasceu no fim da vida de Jacó. Jacó, já mais velho, amava José mais do que os outros filhos. Ele fez para ele uma túnica de diversas cores. Isso era um símbolo visível de favoritismo, um selado de identificação que marcava José como alguém diferente, alguém a quem o pai dava atenção especial. José, ainda jovem, tinha cerca de 17 anos, passava seus dias no campo, cuidando das ovelhas e das cabras com seus irmãos. Ele tinha caráter firme e desde cedo demonstrava sensibilidade. Registrava para seu pai as atitudes erradas de alguns irmãos. Mas além da fidelidade, José começou a ter sonhos. Sonhos que revelavam mais do que simples visões. Eles apontavam para um destino. O primeiro sonho, ele viu feixes de trigo que se levantavam, e os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. O segundo sonho era ainda mais ousado. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Quando contou esses sonhos aos seus irmãos, gerou ciúmes e irritação. E quando falou ao seu pai, Jacó repreendeu: "Ou será que nós, tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar diante de ti?" Os irmãos alimentavam ódio e planejaram agir contra ele. Quando José apareceu vindo de longe, eles disseram: "Lá vem o sonhador." Eles tramaram matá-lo, jogá-lo em um poço e dizer que um animal selvagem o devorou. Mas Rúben, o irmão mais velho, interveio, sugeriu que eles não derramassem sangue, mas deixassem José no poço, planejando resgatá-lo depois. Quando José chegou ao local, arrancaram-lhe a túnica colorida e o jogaram no poço. Enquanto comiam, uma caravana de ismaelitas que ia ao Egito passou por ali. Os mercadores compraram José dos irmãos por 20 moedas de prata e o levaram ao Egito. Quando Rúben voltou ao poço e percebeu que José não estava, rasgou as suas vestes em dor. Os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de cabrito e mostraram a Jacó, dizendo que um lobo devorou Jacó. Desconsolado, acreditou. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Ele serviu fielmente. Deus estava com ele. A casa de Potifar prosperou sob sua administração, porque José era íntegro, diligente e sábio. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzê-lo repetidas vezes. Ele resistiu, dizendo que pecar contra Deus e contra seu senhor seria errado. Num dia, ela agarrou a túnica de José enquanto ele fugia. Para se livrar da acusação, ela mentiu ao seu marido dizendo que José tentou violentá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José manteve sua integridade. Deus continuou com ele, e o carcereiro confiou-lhe responsabilidades. 2 presos importantes, o copeiro-chefe e o padeiro do faraó, foram colocados sob seus cuidados. Eles tiveram sonhos perturbadores. E José interpretou. Ao copeiro, disse que seria restaurado em 3 dias. Ao padeiro, que seria executado em 3 dias. Ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse livre, para interceder por sua liberdade. O copeiro foi restaurado, o padeiro executado. Mas o copeiro esqueceu-se de José por 2 longos anos. O faraó, atormentado por sonhos que ninguém podia interpretar, teve 2 sonhos: 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, e 7 espigas boas consumidas por 7 espigas secas. O copeiro lembrou-se de José e recomendou-o ao faraó. José foi trazido da prisão, lavou-se, mudou-se e entrou diante do faraó. Ele interpretou os sonhos. Haveria 7 anos de fartura e 7 de fome. José aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para coletar 1/5 dos alimentos nos anos de abundância, para estocar nos anos de escassez. O faraó ficou impressionado com sua sabedoria e o nomeou governador de todo o Egito, com poder sobre toda a terra. José tinha 30 anos quando assumiu essa posição. Nos anos de abundância, José acumulou estoques de grãos além do necessário. Quando a fome se alastrou por toda a região, inclusive Canaã, os irmãos de José desceram ao Egito a fim de comprar mantimentos. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Ele os tratou com rigor, dizendo que eram espiões. Eles responderam que vinham comprar comida. José,
para testar o caráter dos irmãos, exigiu que deixassem um deles, como garantia, até que enviassem seu irmão mais novo. Benjamim, depois de provas sucessivas, seus irmãos agiram com arrependimento e temor. No momento culminante, José não mais resistiu. Revelou-se a eles: Eu sou José, vosso irmão, aquele que vendeste para o Egito. Ele chorou, abraçou-os, confortou-os. José convidou toda a família para vir ao Egito e habitarem na região de Gozém, uma boa terra para pastores. Lá viveram bem, multiplicaram-se. Antes de morrer, José fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos do Egito para a terra prometida. E assim eles o fizeram no Êxodo. Há curiosidades que muitos não notam. A túnica de várias cores podia simbolizar a primogenitura, privilégio e identidade. O esquecimento do copeiro demonstrou quanto tempo pode levar para que promessas sejam lembradas. Deus age no tempo certo. Gozém era uma região fértil, boa para pastores, mas dentro de um império estrangeiro, menos mostrando que Deus pode nos abençoar, mesmo em terra estranha. Tradições apontam que José foi enterrado em Siquém, e seus ossos foram levados na saída do Egito. José viveu altos e baixos extremos. No entanto, ao final, ele disse aos irmãos algo que revela o coração de Deus: Vocês planejaram mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem, para que fosse conservada muita gente. Isso nos ensina que nossa história não é escrita apenas pelos homens, mas por Deus que vê além das circunstâncias, que traumas e perdas podem ser transformados em pontes para restaurar vidas. Inclusive, vidas que julgamos perdidas. Que a perseverança e a fidelidade em momentos pequenos constroem caráter para missões maiores. Que perdão liberta menos. José perdoou os irmãos. Ele escolheu reconciliação, não vingança. Que mesmo quando você está no poço, Deus te ouve e pode colocar você em posição de honra. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que existe um propósito oculto nas lutas, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que Deus nos faça ver que Ele transforma o aparente desastre na construção de algo grandioso, exatamente como fez com José.